Olá pessoal, aqui quem fala é o professor e pesquisador Sérgio Henrique Souza Santos. Mais uma vez nos reunimos aqui para o nosso Evangelho, Consciência e Espiritualidade, para hoje falarmos um pouquinho sobre o tema de estudo, aprendizagem e as observações que fazemos na vida para o nosso crescimento. Com o intuito então de iniciarmos os trabalhos, façamos a nossa prece de abertura. Ó Cristo, que a Tua luz possa tocar, influenciar e inspirar a cada um de nós nas nossas necessidades e todos aqueles que nos acompanham em diferentes planos, para que juntos possamos nos melhorar, evoluirmos, levando Tua luz aonde formos. Que assim seja. Muito bem, para iniciarmos as reflexões, façamos hoje o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é Mateus capítulo 4, versículo 4. Não somente de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não somente. Não somente agasalho que protege o corpo, mas também o refúgio de conhecimentos superiores que fortaleçam a alma. Não só a beleza da máscara fisionômica, mas igualmente a formosura e nobreza dos sentimentos. Não apenas a eugenia que aprimora os músculos, mas também a educação que aperfeiçoa as maneiras. Não somente a cirurgia que extirpa o defeito orgânico, mas igualmente o esforço próprio que anula o defeito íntimo. Não só o domicílio confortável para a vida física, mas também a casa invisível dos princípios edificantes, em que o espírito se faça útil, estimado e respeitável. Não apenas os títulos honrosos que ilustram a personalidade transitória, mas igualmente as virtudes comprovadas, na luta objetiva que enriqueça a consciência eterna. Não somente a claridade para os olhos mortais, mas também a luz divina para o entendimento imperecível. Não só o aspecto agradável, mas igualmente utilidade viva. Não apenas flores, mas também frutos. Não somente ensino continuado, mas igualmente demonstração ativa. Não só teoria excelente, mas também a prática santificante. Não apenas nós, mas igualmente os outros. Disse o Mestre: nem só de pão vive o homem. Apliquemos a sublime conceito ao imenso campo do mundo. Bom gosto, harmonia e dignidade na vida exterior constituem um dever, mas não nos esqueçamos da pureza, da elevação e dos recursos sublimes da vida interior com que nos dirigimos para a eternidade. Que assim seja. Não somente somos esse corpo que estamos aqui neste momento. Somos principalmente a nossa alma e essência, que não se acabam. Creia você ou não, como a eletricidade que dá choque, você acreditando ou não, quando deixarmos esse corpo, continuaremos com a nossa consciência, continuaremos com a vida. E aí, o que é que contou? Contou as experiências que vivemos aqui com esse corpo, mas principalmente como lidamos com essas experiências. Esse texto lindo de Emmanuel nos diz que não somente devemos viver das construções do mundo imateriais. Prestem atenção, não somente. De forma alguma ele nos diz que não devemos vivenciar e experimentar e buscar crescer nessas formas da matéria. Mas não somente busquemos um rosto harmônico, bonito, um corpo bem trabalhado e com saúde, mas também o crescimento e a melhoria da nossa alma, as atitudes e ações que nos fazem pessoas melhores, porque aí uma ferramenta, que é o corpo e a matéria, gera uma funcionalidade para a eternidade, que é a melhoria do nosso ser. Então, basicamente, a essência desse nosso texto, não somente do pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus, ou seja,
Os ensinamentos que o Cristo nos legou, que são o caminho para Deus, são a essência e o objetivo dessas ferramentas que nós estamos vivenciando nesse instante. Tudo que nós temos no mundo, todas as experiências boas ou ruins, entre aspas, agradáveis ou desagradáveis, se nos fazem melhor, nos fazem crescer, estão valendo. Então, que possamos ter essa consciência de que o esforço de estudo, melhoria e aprendizagem valem não só para o cérebro físico, mas para a alma carente de elevação, para que consigamos a paz. Só matéria, viveremos inquietos, infelizes e incompletos, né? Até que um dia despertemos. E dentro desse contexto, temos o nosso belo livro No Portal da Luz, ditado por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, e o tópico de hoje é estudo e observação. Abraçando a fé raciocinada ao espírito, não será lícito eximir-se do estudo, valer-se do pensamento alheio a fim de progredir e elevar-se, mas formar as ideias próprias, ler e meditar, aprender e discernir. Antes de tudo, compulsar Allan Kardec e anotar-lhe os princípios de maneira a observá-los no cotidiano é uma obrigação dos que abeberam nas fontes do cristianismo redivivo. Não só frequentar as lições do codificador da doutrina, mas igualmente confrontar-lhes os textos com os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Render culto à evangelização através do fundamento espírita, e jamais esquecer de associar Kardec ao Cristo de Deus, qual o próprio Kardec se associou ele em toda a obra. Nunca olvidar que o Espiritismo significa cristianismo interpretado com simplicidade e segurança, para que não venhamos a resvalar na negação fantasiada de postulados filosóficos. Estudar para compreender que sem Jesus e Kardec, o fenômeno mediúnico é um passatempo de curiosidade improdutiva. Pesquisar a verdade para reconhecer que a própria experimentação científica, só por si, sem consequências de ordem moral, não resolve os problemas da alma. Colaborar com simpatia nos movimentos de perquisição que se efetuam em torno das atividades medianímicas, mas sem prejuízo dos encargos e responsabilidades espíritas que, valorizando o tempo, sem perdê-lo de modo algum, nas indagações ociosas e infindáveis. Selecionar os livros em disponibilidade, escolhendo aqueles que nos purifiquem as fontes de emoções e nos melhorem o nível de cultura. Conquanto admirando a palavra do apóstolo, examinai tudo e retende o melhor, não se comprometer com a literatura reconhecidamente deteriorada. Difundir quanto possível as letras nobilitantes. Proteger o livro espírita e a imprensa espírita com as possibilidades ao nosso alcance. Concluir, em suma, que tanto necessita o homem do alimento do corpo quanto do alimento da alma, e que tanto um quanto o outro exigem cuidado e defesa, higiene e substância na formação e na aplicação. Que assim seja. Estudo. A base desse texto é estudo e observação. E o que Emmanuel vem nos dizer aqui? Primeiro, não existe nenhum ensinamento espiritista, kardecista, que não seja embasado em Jesus. Se não estiver embasado no Evangelho de Jesus, no que Jesus nos ensinou e legou, tem alguma coisa errada. Não siga esse caminho. Volte-se para Jesus e para o caminho do Evangelho. Lembrando que Evangelho não é interpretação de cada um do jeito que quiser, na hora que quiser. Evangelho se resume em um mandamento: amor. Se não estiver seguindo o amor a tudo e a todos, amor significa respeito, amor significa simplicidade, amor significa auxílio, amor significa paciência. Todas as virtudes que temos ou não temos, que são para o bem nosso e comum. Isso é amar. Se não estiver dentro desses princípios, alguma coisa tem errado. E o que Emmanuel nos diz é, Kardec sempre buscou seguir, como pesquisador e cientista, sempre buscou seguir os ensinamentos de Jesus no Evangelho. Se alguma coisa estiver fora disso, desconfie
e estude, verifique. Bem, dentro desse conceito, o estudo se torna uma ferramenta indispensável, assim como o corpo não vive sem alimento. Podemos, então, e devemos fazer os nossos esforços de escutar outras pessoas, de me escutar aqui fazendo essas reflexões, mas isso não nos dispensa da nossa própria leitura com fontes edificantes que você consiga observar e julgar de valor positivo e tirar as nossas próprias conclusões. Eu sempre digo que a nossa evolução, seja no campo medianímico ou no campo do nosso crescimento de alma, ela tem que se basear em um tripé básico mínimo, tá? Que pode ser desmembrado. Mas se nós não tivermos estudo para crescimento do conhecimento, prática, ações para fazer o que nós estamos estudando ser colocado em ação na nossa vida. E terceiro, busca de melhora íntima, que é se tornar um ser melhor. Se você não estiver esforçando nesses três, o seu crescimento estagna em um dos pés. Vai até um ponto e para. E aí a gente tem que buscar desenvolver o pé que está para trás para poder continuar crescendo. Estudo, prática de melhorias e melhoria íntima, reforma íntima. Essas coisas são a essência dessa vida aqui na Terra, que é um hospital-escola. Se nós não estamos aqui para nos curarmos dentro desse hospital ou aprendermos dentro dessa escola, o objetivo não está sendo cumprido. E aí vem bomba e precisamos repetir. Portanto, observação e estudo são matérias indispensáveis para o crescimento da alma e que nós possamos ter essa certeza, essa ciência de fazer o nosso esforço contínuo, gente. Não é demagogia, eu não acho que eu consigo fazer nem de perto tudo que eu preciso ainda e gostaria. Mas se a gente desistir por causa das nossas fraquezas, por causa dos nossos erros, a gente vai ficar para trás e vai ter que recuperar depois. Portanto, apesar de todos os pesares e dificuldades, sigamos em frente, estudando, trabalhando, fazendo o nosso esforço de melhoria. Que com certeza, logo lá na frente, mesmo que hoje a gente não perceba, vamos olhar para trás e falar, valeu. Devagar, mas estou melhorando. Venci esse e aquele e ainda vencerei mais para frente novas etapas. E dentro desse contexto, trouxemos um artigo científico muito interessante, cujo título é o seguinte: sobre algumas condições necessárias de aprendizagem. Esse artigo científico foi publicado no journal ou na revista que tem como título Journal of Learning Science, que quer dizer Jornal das Ciências de Aprendizagem, pelos autores Ferenc Merton e Ming-Fei Peng. Bem, esse artigo científico ele vem nos falar sobre as condições necessárias para aprendermos alguma coisa. E é claro, a referência aqui é com professores, mas isso se aplica para a nossa vida inteira, com tudo que aprendemos com aqueles ao nosso redor e na vida. E a referência é a seguinte: nós costumamos aprender muito por comparação. Então, se nós temos métodos comparativos de uma forma melhor, mais ilustrada, com uma que é só falada, outra que é só debate, a gente consegue comparar e ter, com essas diferentes metodologias aplicadas, uma aprendizagem melhorada. E o que é que esse trabalho vem propor? Que se existe uma sistematização, se você sabe disso e coloca em prática uma sequência sistematizada de aprendizagem, então eu vou ter diferentes metodologias de aprender. Hoje vamos colocar para a vida e não no estudo, de conhecimento intelectual, hoje eu vou ler um livro que me traga ensinamentos espiritistas, de Jesus, a Bíblia, e vou refletir. Amanhã eu vou sair e colocar em prática, fazendo uma visita para alguém que precisa, ou vou começar a conversar com alguém sobre um ponto que eu, mesmo sabendo que não é minha culpa, eu vou me reaproximar e refazer pazes e bem. E depois de amanhã eu vou trabalhar.
Eu vou sair para fazer o meu trabalho com mais sorrisos, com mais energia. Percebem que essa sistematização, a programação e a alternância dessas sequências faz com que nós trabalhemos os pilares básicos que eu citei, que eu costumo falar que são bases para o nosso crescimento na vida. Então, isso vale para os estudos na escola, nos cursos também. Vou usar uma metodologia ativa, vou ter aula com o professor falando e depois vou discutir em grupo. E vou sair para fazer uma aula prática também. É isso. Se fazemos isso de forma sistemática, a aprendizagem aumenta, nós ganhamos mais, evoluímos mais rápido. Então, que possamos saber que o corpo precisa de nutrição e que tudo aqui deve ser investido materialmente, um bom lugar para trabalhar, para viver no corpo e se sentir bem, mas como ferramentas. Se não estivermos junto com isso, investindo na nossa melhoria íntima, sermos pessoas melhores, tem algo errado e não vai adiantar. Teremos que repetir em algum momento. Que assim seja. Façamos então a nossa prece de encerramento. Senhor Deus, gratidão, que a Tua luz, transmitida por essas palavras tão sábias, vindas do Cristo, possam nos transformar, que saibamos nos abrir à inspiração de mais alto, dos anjos e mentores, e fazermos o nosso processo pessoal de crescimento e melhoria. Que assim seja. Gratidão a vocês pela oportunidade de conversarmos mais uma vez. Namastê. E até a próxima.